essas mulheres só aparecem quando tem a TV filmando, né? Deve ser, né? Para aparecer, infelizmente. Nós estamos aqui nos nossos estúdios também com Hertz, né? Hertz Medeiros. Hertz Medeiros, que é presidente do Sindicato dos Bugueiros, né? Dos Bugueiros do Rio Grande do Norte, profissional dos Bugueiros do Rio Grande do Norte. Foi muito bem, seja bem-vindo, querido. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o turismo e os desafios do turismo no Rio Grande do Norte. Certo, gente? Então vamos lá, continuando a nossa, né? Então, uma notícia também bastante triste foi o seguinte: mais jovens deixam planos de saúde e idosos se tornam maioria. Então, só quem não abandonou os planos de saúde são os idosos, exatamente os que pagam mais e os que precisam mais do plano de saúde, né? Os jovens todos estão deixando de pagar os planos de saúde e procurando o SUS, porque vive o SUS, né? O SUS realmente resolve. A gente vê a situação ali no Valfredo Júnior, que ali não para, né? Aquelas macas no corredor, infelizmente. As cirurgias também, de vez em quando tem uma greve dos médicos, tome cirurgia. Então, um dia desse, nós noticiamos aqui que tinha 23 mil pessoas esperando uma cirurgia, né? Então, assim, imagine você que precisa que depende só do SUS, com aquela dor, né, com o osso quebrado, e fica gritando, e não tem paliativo. Infelizmente, ele fica jogado ali naquele corredor, coitado, né? Uma falta de ética muito grande, porque fica a pessoa ali fazendo suas necessidades na frente de todo mundo, né? Geralmente acompanhado de um familiar. Mas a gente pede que as autoridades do Rio Grande do Norte vejam esses fatos, que torne realmente o SUS muito poderoso mesmo, como era o ideal, né, no início. Não é isso, Júnior? Bom, a Petrobras reduziu o preço da gasolina em R$ 4,66 nas distribuidoras, né? Infelizmente, a gente não sente nos postos de gasolina. Eu já vi a gasolina ontem, foi a gasolina em um posto aqui em Natal, quase R$ 6. Coloquei agora R$ 5,95. R$ 5,95, não é isso? Quase R$ 6. Então, onde está, né, aquela que foi tão divulgado, que iam diminuir o preço da gasolina, que ia baixar, porque estão cobrando 20% de imposto aqui no Rio Grande do Norte, e que a gasolina iria baixar, porque viria também socorro do governo federal. Mas a gente, na prática mesmo, a gente não vê isso. A gente também vê supermercado vazio. Júnior, é incrível. Meu pai, que faz ali um supermercado aqui em Natal, ele disse: minha filha, olha, diminuíram os caixas e também não tem ninguém para comprar. Ele fica impressionado como era antigamente, né, o supermercado que ele frequentava e como é hoje em dia, né? Eu estava conversando com um empresário agora do Litoral Sul, que ele tem um passeio lá de lancha, 4x5. Ele disse que só nesse mês demitiu 17 funcionários dele. 17 funcionários, são 17 salários mínimos a menos, 13º, férias. Uma família, né, toda que depende, às vezes, né? Que depende, às vezes, desse salário. Infelizmente, mas para o governo, né, federal, está tudo bem, não há desemprego. O Brasil vive as mil maravilhas, e a gente sabe a realidade porque a gente sente, né? E principalmente o Nordeste, que é tão afetado. O Nordeste é afetado demais. E o que eu acho, e uma coisa interessante, é que quando ele baixa, ninguém sente nas bombas. Né? Às vezes baixa 10%, vamos dizer assim, ninguém sente nada. Aumenta 12%, no outro dia já é de imediato, já nas bombas. E, infelizmente, esse é o Brasil, né? Vocês principalmente, né? Da categoria dos profissionais dos bugueiros, que usam combustível todos os dias. O combustível para a gente é o item que mais pesa no dia a dia, né? Então, nós temos em torno, assim, um gasto médio de R$100, né, no passeio de bug, e a gente fica procurando fazer convênios com postos, né? Então, tem alguns postos que dá desconto de 3, 5% para a gente, né? Para a gente ter um joguinho de cintura, tá? Exatamente. Mas é um item que pesa bastante, né? Tem muita regulamentação da ANP que impede que a gente tenha, por um depósito grande, um sistema de bomba autônoma, né, que a gente pudesse comprar direto na distribuidora e abastecer os nossos veículos, tá certo? Então, assim, as exigências são muito grandes, ambientais e tudo. Então, fica inviável nós mantermos um sistema próprio de abastecimento. Porque, como a gente faz muito, 90% do nosso roteiro hoje em dia, basicamente, é para o litoral norte, é fácil a gente ter lá um posto de abastecimento nosso. Mas as leis que regem, né, o mercado de combustível no Brasil, elas são muito restritas, né, para um mercado aberto.
E esse custo, ele é todo repassado lá para a ponta, né? Lá para o turista. Lá para o turista. Infelizmente, né? Infelizmente. Aí pronto, é uma cadeia mesmo. Então, assim, o que a gente viu, né? Segundo o News Brasil, ele disse que 1.200 milionários deixarão o país em 2023. Justamente, se esses milionários saem, eles devem também ter empresas, né? E eles saindo, com certeza seus funcionários também vão sofrer com desemprego, né? O Brasil está de uma maneira tal que as pessoas estão com medo de investir aqui, porque não tem segurança, né? A avaliação do presidente Lula já caiu bastante, né? Agora somente 37 aprovam essa gestão presidencial do Lula. Então está caindo muito porque estão vendo que as promessas que ele fazia estão sendo cumpridas, né? Que era tudo exatamente questão eleitoreira, né? Demagogia. Olha só, e teve aquele projeto, Júnior, que foi tão comentado essa semana, que torna crime discriminar políticos, né? Inclui 99 mil pessoas e beneficia parentes. Então você hoje não pode falar mal de nenhum político, ele pode pintar e bordar, como diz no interior, pintar e bordar, e você diz assim, olha que coisa bem feita, muito bem, né? A gente tem que aplaudir o errado. Infelizmente o Brasil está com os valores invertidos. Justiça para alguns, e para muitos, a chibata, como diz o outro, né? O desemprego, né? A falta de paz, porque ninguém... Ontem mesmo, né, ali na Felizardo Moura, houve um tiroteio. É um dia típico, como diz o secretário de Segurança. Ele disse que é um dia típico, que aquilo ali não acontece no Rio Grande do Norte, infelizmente. E a gente vai falar posteriormente sobre os ataques, como os ataques influenciaram o turismo no Rio Grande do Norte. Então, assim, também, olha, o STJ soltou o chefe do PCC por considerar a abordagem da Polícia Militar ilegal. Então, eu sei que você é traficante, eu sei que você trafica cocaína para todo mundo, você coloca os jovens, né? Estou apontando, coloca os jovens viciados, acaba com as famílias dos jovens, mas, coitado, você teve uma abordagem muito mal, né? Então, vamos soltar você, porque, sinceramente, ali foi uma injustiça, né? Foi uma injustiça. Olhe bem, Talvez devolva o helicóptero dele também, né? Talvez, né? A ministra do Turismo, a gente vai falar sobre isso também, né? Tá sendo o governo Lula está sendo pressionado para exatamente mudar a ministra do Turismo. E nós vamos agora falar também sobre isso, né? Aqui ao meu lado está Júnior Lima, que é presidente do Sindicato do Guia de Turismo, né, do Rio Grande do Norte. Ao meu lado está Hertz Medeiros, presidente do Sindicato... Dos bugueiros profissionais do Rio Grande do Norte. Dos bugueiros profissionais do Rio Grande do Norte. Duas autoridades no assunto, quando a gente fala em turismo. Então a gente vai falar sobre o turismo do Rio Grande do Norte. A primeira pergunta que eu tenho para os dois. Aqueles ataques, a gente imagina que influenciou de uma forma muito ruim para o turismo do Rio Grande do Norte. Mas a gente quer ver a experiência dos dois. O que é que aconteceu com o turismo naquela época dos ataques que houve, que segundo o secretário, dias atípicos? Júnior Lima, sua palavra. Nossas categorias, tanto a minha como a de Hertz, elas sofrem, tanto elas colhem os bônus, quando o turismo está em alta, como são prejudicadas lá na ponta, no início, no começo, no meio e no fim. Somos a área de ligação entre o turista e o trade da cidade. Quando você fala assim que nós somos as maiores autoridades aqui no estado, eu costumo dizer assim que nós somos os profissionais, guias de turismo e bugueiros, que mais representam o estado, que mais divulga, que mais faz esse elo entre o nosso destino e quem o procura, né? Então, o guia de turismo, ele recebe desde o primeiro contato no aeroporto, ele é quem vem fazendo os encantamentos até o hotel, e imagina só, e no outro dia o bugueiro já passa lá na porta e leva para fazer aquele emocionante passeio pelas dunas e praias do litoral do Rio Grande do Norte. Então, nós somos as principais referências. Nós é que andamos o dia inteiro, nós é que ficamos tanto
na parte de alimentação, mostrando aquilo que é bom. Quando também tem um problema na própria alimentação, nós é que vamos estar à frente para fazer a reclamação, para fazer esse elo. Então, nós temos assim, tanto o alto quanto o baixo, sempre nós somos essa balança que mede essa qualidade de serviço. Eu até esqueci a pergunta. Sobre os ataques. Sim. Isso aí foi só para citar assim, um elo que existe entre as nossas profissões. Nós passamos pelas mesmas dificuldades. Na minha opinião, esses ataques, eles foram tão prejudiciais quanto a pandemia. Só que num tempo menor, mas com a mesma agressividade, com a mesma intensidade. Eu vou fazer aqui um parâmetro. Júnior, e talvez uma recuperação mais lenta do que a própria pandemia, que a pandemia foram 7 meses, mas quando terminou teve um boom, que foi uma explosão, né? Que aí todo mundo que recuperou rápido. Todo mundo preso dentro de casa. E agora não, agora está muito lenta a recuperação, a gente não está sentindo os efeitos ainda dessa recuperação. Porque uma coisa é pandemia, quando se joga uma vacina, a pessoa se sente mais confiante e sai. Outra coisa é quando você vem e traz sua família e já na expectativa de um tiro, de uma bala perdida, de um assalto, Então é complicado. Quando mexe com segurança pública, o resultado ele é desastroso, né? Inclusive, meu filho, ele tem uma autoescola, né, ali em Ponta Negra. Ele disse, olha, a pandemia, a gente sabia o que ia acontecer e estava todo mundo trancado em casa, tudo bem. Mas essa violência foi pior para a empresa dele, porque realmente as pessoas se trancaram também em casa. E além daqui do Rio Grande do Norte, essas notícias péssimas iam também através da mídia, né? Para todo o Brasil, exterior. E as pessoas dizem, não, eu não vou para um local desse que eu posso arriscar a minha vida e a da minha família, né? Num tiroteio, num incêndio desse, porque era muito carro incendiado, né? Era uma baderna geral. E a gente com medo de sair, porque se encontravam na rua os piores tipos, né? É verdade. Assim, o setor de bug, né? A gente trabalha em áreas muito delimitadas, nossas áreas geralmente são fechadas, né? Tem cercamentos, tá? São em áreas privadas, né? Tanto no litoral norte quase tudo é privado. A parte do Genipabu pertence a uma parte do IDEM, uma parte é privada. Então, assim, a gente tem uma segurança própria, não teve nenhum incidente, mesmo durante esse período todo de terrorismo, né? Eu chamo isso de terrorismo, né? Não chamo isso de ataques, foram terrorismo mesmo, né? Mas o que acontece no trade de turismo, no roteiro de um turismo como um todo, praticamente nós não tivemos incidentes, né? Só que a reação da divulgação disso na mídia foi muito tímida, tá? Então, a primeira a sentir essa reação da violência foi o turismo. E foi o que menos sofreu, né? Porque assim, eu não conheço nenhum ataque que tenha ocorrido dentro de pipa com turista, tá entendendo? Assim, eu não vi ataques nas nossas áreas. Teve ataque assim, a prefeitura de São Vicente, tocaram fogo no carro lá dentro do estado, do terreiro dele lá, dos carros. Eram coisas localizadas dentro de comunidades, alguma coisa assim, tá certo? Mas onde tem o nosso trade? Não teve esses. Os ônibus foram escoltados, teve escolta de ônibus, a gente se articulou com a sua segurança. A gente tinha uma certa segurança aqui. O problema foi repassar isso para o turista, para ele ter confiança que a nossa área estava tranquila. Então, durante a pandemia e logo após, eu andando com alguns turistas, como é que foi isso aqui? Pessoal, aqui nem tá andando, não teve nada. Tá certo? Eu saio de Ponta Negra, fui a Costeira, Praia do Meio, né? Suba a ponta, desça a ponta, entra na Ridinha, Genipabu, né? Barra do Rio, Pitangui, até Saramirim, e não teve nada, absolutamente nada nesse roteiro. Se fosse para o sul, a mesma coisa. A gente vai até Pipa pelo litoral, também não houve nada. Mas o pânico gerado, né? Porque assim, cada um quer ter o like. O tal do like é um negócio terrível, né? Então cada um pegava fatos antigos e botava como se fossem novos, entendeu? Então aquilo criou uma pandemia que eu digo sempre assim, é uma coisa que eu tenho uma grande dificuldade, né? Júnior também está passando por isso, quer dizer, o WhatsApp ele é um grande disseminador de notícias de muita urgência e muito rápido. E às vezes a gente não consegue lidar com essa velocidade das mídias, né, dos blogs e tudo, tá certo? Então assim, o governo também tem essa dificuldade de responder com rapidez a essas investidas que teve e esclarecer realmente a situação. Está tendo problema? Tá. É grave? É grave. Vamos atacar? Vamos. Agora, turista, tá tranquilo. Né? Você pode ir ver do aeroporto para cá, não teve incidente. Que eu saiba, não teve nenhum ataque do aeroporto para aqui para Natal. E mas, aumentavam assim, muito, né? Aumentavam exatamente, muito porque essa dificuldade que nós temos, tá?
Agora, assim, o bugueiro e o guia, né? A gente está deixando uma certa visão que nós tínhamos, tá? Que nós éramos, assim, nós somos representação de classe, né? Eu represento os bugueiros e os guias. Então, nós temos demandas a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Mas sempre é assim, aquela coisa, estamos pedindo algo em nossa categoria. E nós fizemos uma união, né? Então, uma parceria muito grande, que é de mudar esse perfil. A gente queremos ser protagonistas também, tá? Nós queremos influenciar nas políticas públicas. Por quê? Porque nós somos o primeiro nós somos aquele elo. Você tem uma estrutura que capta o turista, que é o Estado, divulgando, você tem uns hotéis. Para um dono de hotel, ele quer estar com o hotel cheio. Se lá fora tem um buraco na calçada, para ele, não interessa. Se o hotel dele está cheio, pode ter 500 buracos, ele não está. Tá? Mas para mim e para Júnior, a gente perde um passeio porque o turista escorregou na calçada, porque não tinha uma rampa de descida, né? Porque pisou numa lama. Então, isso reflete na gente. E, principalmente, o que é mais grave aqui em Natal, né? Eu vou chamar para Natal, porque Natal é o hub do turismo do nosso estado, né? Todo mundo vem para Natal, de Natal que se parte para outros, é que temos uma insegurança no sistema de passeios, tá? Então, se a senhora sai ali, por exemplo, na Roberto Freire hoje, tem uma infinidade de vendedores. Terrível. Que atinge diretamente o Júnior, porque são pessoas que estão vendendo passeios sem ser guias, estão divulgando, estão ali vendendo pacotes e tudo, sem a menor segurança para o turista, sem do prestador de serviço. Pode ser até falso, tá? não existe. Então, assim, existe. A senhora tem ideia, hoje eu já tive reclamações aqui do meu grupo, que foi vendido por uma agência, né? E a agência tem um valor X. Quando chegaram os bugs lá no hotel, tinham perdido porque as pessoas tinham saído por 50% a menos. Esses 50% não é uma questão de concorrência. Foi uma deslealdade, tá certo? Na prestação de serviço. Porque um está fazendo um serviço, o outro está vendendo 50% mais barato e fazendo um serviço 50% a menos também. A menos, exatamente. Tá? Isso aí vai gerar uma insatisfação, que vai ter menos procura, que vai ter um menor preço. E a gente vem pressionando, né? A gente teve uma receptividade muito boa da senhora Ohana, que é a secretária de turismo, né? Ela cedeu uns trailers para a gente começar a fazer uma campanha guia legal e o bug legal, né? Para a gente começar a divulgar isso para os turistas, quem é que deve contratar, tá certo? Você tem uma empresa multinacional que tem milhares de pessoas que trabalham para ela aqui. Elas podem contratar o serviço. Eu posso contratar um carro desse para ir para Muriú, por exemplo. Mas o que acontece? Esse profissional burla a própria empresa e faz um serviço particular como se fosse guia de turismo sem ser guia de turismo. Tá? Então é isso que a gente... diploma para jornalista. Tem muitos jornalistas hoje em dia sem diploma que diz que é jornalista. E é exatamente os maiores divulgadores, propagadores de fake news, né? Exato. Isso aí também é o mesmo caso da autoescola do meu filho, que ele diz, olha, o meu preço é X, mas tem uma escola ali que diz que coloca bem mais barato. Aí as pessoas vão, aí ela declara a falência, fecha a autoescola e não devolve o dinheiro do rapaz, ou da pessoa que comprou o pacote. Então aí terminam na dele, dizendo, olha, eu paguei tanto, mas eu gostaria de finalizar. Ele disse, meu amigo, você vai ter que começar. E a grande reclamação do poder público é, não temos verbas para fiscalização, não temos verbas. Isso já está até assim, cansado. Júnior, o ano passado foi quanto? 1 milhão e pouco de turistas que entrou no nosso estado, né? Isso. Eu acho que um ticket médio de um passeio, posso pôr, a média aqui que ele vai fazer no mínimo um passeio, né? No mínimo um passeio que o turista aqui vai fazer, ou seja, um Uber, ou ele vai para Pipa e vai para outro canto de ônibus. Então, assim, o ticket médio de passeio diário aqui em Natal, de um turista, é em torno de R$100. Tá? Uma média, né? Porque tem passeio para Pipa que custa R$50, o buco custa 150, então você vai fazer a média, dá em torno de R$100, a média de um ticket. 1,5 milhão de pessoas. Você bota aí uma semana que ele passa aqui, R$500 que ele gasta de passeio. 1,5 milhão de pessoas. Veja a sonegação gigantesca que é nessa área. Por quê? Porque aquela pessoa que está vendendo na calçada, aquela pessoa que está vendendo na rua, tá? Sem controle da prefeitura, sem controle de nada, ele não está emitindo nota fiscal. Tá mesmo. Tá certo? Então aquele dinheiro está sendo sonegado. Né? E a gente alertou a tributação, a sonegação é gigantesca. Com o dinheiro dessa sonegação, você tem capacidade de fazer toda essa estrutura de regulamentação, de trazer segurança para o turista, de saber o que ele está comprando, o roteiro que ele vai fazer. Recentemente a gente teve agora em Bonito, né, no Mato Grosso, no evento do Sebrae chamado Inspira. E eles lá trabalham com voucher digital. O que é o voucher digital? A senhora quer fazer um passeio aqui em Natal, através de uma agência credenciada, a senhora faz a reserva, e ao contratar o serviço, a prefeitura emite um voucher para a senhora. É a prefeitura que emite.
já com nota fiscal, com ICM, com ISS, tudo regulamentadozinho. Então você tem uma segurança jurídica, você tem uma segurança do que foi contratado. Se a pessoa não pagar ou não fizer aquilo que está contratado, você pode muito bem acionar os canais competentes para ressarcir aquele dinheiro. Tá bom? Que não pode, o turista chega em Natal, entra num carro que ele não sabe quem é, não sabe se está permissionado, se não está, se é credenciado, se não é, se o guia é guia ou não é, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer essa campanha. É uma coisa que eu quero mobilizar muito a sociedade, a gente já está falando com alguns vereadores, da legalização na venda de produtos turísticos aqui na nossa cidade. Isso é fundamental. Sem isso, a gente nunca vai alcançar. Todo mundo perde, né? Exatamente. Nós vamos divulgar isso aí também, né, no nosso curso de guia de turismo ali, né, do Senac, Barreira Roxa, essa problemática. Mas os bugres que eles são credenciados, bugres, né? Eles têm um nome credenciado pela Embratur, né, se eu não me engano. Sim, ele tem que ter uma placa vermelha, tá? Ele tem que ter uma numeração, que é a permissão que é dada pelo Estado do Rio Grande do Norte, que o bug ele tem uma lei que rege, né, que recepciona a nossa atividade, né? Então nós temos 3 polos atuais, que no caso é Baía Formosa, Tibau do Sul, Natal e Extremóis, tá? São esses municípios que têm o bug turismo. E nós temos uma série de outros municípios que estão pleiteando isso, mas que existe um serviço alternativo lá que não é o bug oficial que a gente chama do bug turismo, tá certo? Isso é uma problemática que a gente tem que atacar agora. A gente está em entendimento com a Secretaria, talvez até de rever todo o nosso sistema de leis e competências, tá certo? Porque vai terminar de um jeito que a clandestinidade vai ficar muito maior do que a o oficial, né? O oficial, tá certo? Então isso é uma preocupação. Em Natal a gente não tem esse problema, tá? Em Natal tem carro de outros polos trabalhando aqui, mas são todos credenciados, permissionados, tá? O que vai acontecer é o seguinte: às vezes tem um que não está com o seguro em dia, e a gente está querendo criar exatamente esse sistema da formatização do passeio, da venda regular, para quê? Para a gente controlar quem é esse profissional que está prestando, se ele está regulamentado. A só tem que ter o direito de saber. E quando entrar no bug, está lá um QR Code, é só clicar no QR Code e ver tudo. Se o carro está em dia, se o CNH está em dia, se o alvará está em dia, se o seguro está em dia. Essa informação o turista tem que ter. E a vida é isso que a gente tem que fazer. De um ser humano é muito importante, exatamente, né? Inclusive, aquela história de emoção, com emoção, sem emoção, né? Quando você bota emoção, é muito... ali você tem que estar todo legalizado realmente, o turismo no aventura, seguro, né? Porque realmente é uma corrida emocionante. Eu já fui uma vez, eu tinha um primo bugueiro, né? De ar, que infelizmente ele faleceu ali em Barreto. Mas ele me falava isso aí: você quer com emoção ou sem emoção? Eu disse: olha, eu gostaria muito sem emoção nenhuma, porque eu tenho muito medo dessas coisas, né? Mas aí ele disse: não, aí ele fez com emoção, um pouco de emoção. Mas realmente é muito lindo, é um passeio belíssimo, né? O turista que vem a Natal, Júnior, nos anos 80, né? Final dos anos 80, Natal era coalhado de turista. Eu me lembro que na nossa rua tinha uma pousada, que era a pousada de Helena, dos Anõezinhos, ali perto da maternidade, que era tão cheia que o pessoal dormia debaixo da árvore, no gramado, no jardim. Então ela dizia: olha, eu estou com gente demais, estou rejeitando, a senhora não quer colocar, a senhora mora sozinha com minha mãe, a senhora mora sozinha com seu esposo, a sua casa tem 4 quartos, não quer acolher algum turista, não. E mamãe começou a fazer, a pegar a sobra, vamos dizer assim, da pousada de Helena. Airbnb primitivo. Era uma acolhida quase, né? Então, mamãe amava conhecer aquele povo, para ela era um divertimento. E eu me lembro que Natal ali, a Praia dos Artistas principalmente, era muito cheio. Ponta Negra ainda não tinha esse boom que hoje em dia tem, né? Ponta Negra hoje em dia é uma outra cidade, né? Então, eu achava lindo, só, puxa vida, como tem Natal, principalmente em dezembro, que é o verão e tal. Mas hoje em dia a gente não vê. Eu vejo assim um esvaziamento aqui mesmo, na cidade, na capital, né? E é por isso, Júnior, que a gente está sabendo que existe um turismo do interior, né? O RN está querendo levar essa interiorização. Interiorização, né? Do turismo, não é isso? Inclusive, Santa Cruz já se prepara para colocar seu teleférico, que vai ser, né? Já foi pago, já está pronto, já está aguardando a montagem, já iniciaram a montagem, né? Tudo isso é a longo prazo, até por ser uma coisa nova aqui no nosso estado. Tem os trâmites, né, legais para serem cumpridos, normas de segurança e outras normativas a mais. Mas o que me deixa mais entristecido
com o nosso Rio Grande do Norte, que nós já perdemos o protagonismo há muito tempo. Nós éramos a cidade, o destino no todo como Rio Grande do Norte, dos mais conhecidos no Brasil e em grandes países, outros países do mundo, na Suécia, na Holanda, na Itália, em Portugal, na Espanha, enfim. Nós tínhamos voos diretos, voos charter diretos aqui para o nosso estado. E isso aqui era uma maravilha, isso aqui gerava trabalho, renda, era uma alegria. Tínhamos assim um interesse maior em aperfeiçoamento, em estarmos mais atualizados. Hoje, só para vocês terem uma ideia, um guia de turismo que trabalhava todas as semanas, toda semana tinha o seu grupo. Eu não vou citar, isso existe em várias empresas, eu só não vou citar nome até por falta de autorização do proprietário, mas tem aqui, normalmente um guia de turismo, ele pega um grupo toda semana. Primeira semana, segunda semana da quinzena, e da segunda, enfim. Hoje, uma grande parte dos guias está trabalhando uma semana por mês. E tem guia, eu não gostaria de falar de outros estados, não, vão despontando. Por que eles estão melhorando, como é o caso de João Pessoa, nunca chegou próximo de Natal. Estava totalmente aquém da nossa cidade. Ninguém nem falava em João Pessoa. Pois é, hoje, como é que se conhecia João Pessoa? O turista vinha para Natal, conhecia Natal e um dia daqueles dias das férias que ele vinha, ele ia para João Pessoa, num bate e volta, ia de manhã e voltava no final da tarde. Hoje, por incrível que pareça, eu digo com propriedades, hoje está vindo ao contrário. Eles estão vendendo João Pessoa para vir a Natal. E outra coisa, nós íamos com ônibus de 40, 50 lugares. Hoje eles estão vindo de João Pessoa para cá com uma van. Estão vindo com van. Então isso daí mostra o quanto se investe pouco no turismo. Eu não estou aqui para falar de governo A, B ou C, porque nosso sindicato ele não tem partido. O partido do nosso sindicato é o turismo. O partido do nosso sindicato é outro sindicato que somamos juntos. Esse é o nosso partido, essa é a nossa visão. Esse é o nosso pleito, né? De angariar, de nos unirmos e tentarmos cada vez mais trazer para o nosso estado. Mas, infelizmente, os governantes, né? Isso aí eu estou colocando no plural, eles não têm nenhum interesse em inovar, em trazer. A gente falou muito bem aí, que disse, nós não temos dinheiro para investir em fiscalização. Ora, se não tem dinheiro para investir em fiscalização, que eles já têm a mão de obra, que eles já têm um talão de multa, que eles já têm os veículos, tem tudo. Se não tem isso, imagina investir na captação de turistas. Muitos sabe o que está acontecendo? Muitos daí estão fazendo o seguinte, pegando um trabalho já feito, complementando, só assinando e tal, e trazendo para cá e só na intenção do ego. Dizer, olha, eu fui lá, eu trouxe e tal. Não, gente, enquanto não houver políticas públicas voltadas para a seriedade do que é, nós somos a maior indústria no mundo. Dubai não vive de petróleo, não. Foi construído por petroleiros. O dado da prefeitura isso agora foram 8 mil trabalhadores aqui no nosso estado, né? Aqui na nossa cidade. Né? 8 mil pessoas, não foi? Do mapa turístico que saiu aqui de Natal? Sim. 8 mil pessoas que estão diretamente ligadas ao turismo. Porque se você for analisar direito, o turismo ele começa a gerar trabalho e renda a partir do momento que ele coloca o pé no solo. Né? Ele colocou o pé no solo, ele já vai pagar um transfer, que seja por agência ou que venha particular. Entendeu? Ele vai gerar, se ele vier pela agência, ele está pagando para usar aquele serviço. Ele chegou dentro do hotel, ele já começa uma água, um refrigerante ou uma cerveja, e daí não para mais até o último dia que ele tira o último pé do chão. Então ele está deixando ali, alimentando várias cadeias, restaurantes, bugueiros, guias de turismo, pontos de apoio, quadriciclo, lancha. Enfim, se eu for parar aqui, gastronomia, se eu for citar um por um aqui, eu acho que esse programa aqui vai ter que se estender até às 16 horas. Pois é, e inclusive o presidente da Embratur disse o seguinte, turismo tem alto potencial para gerar empregos, isso aí é uma verdade, né? Ele calcula mais de 1 milhão de pessoas envolvidas com o turismo, né? Como nós três, né? Eu estou fazendo o curso de guia
de turismo e amando, mas a gente vê os problemas, a gente precisa de autoridades comprometidas realmente com o turismo, comprometidas. Eu tive participando de uma feira ali no Centro de Convenções, muito boa, né? Divulgando o Rio Grande do Norte, né? E também tive aquela feita pelo irmão do menino do ABC, de Cláudio Popino. Gustavo Popino também, né? Gustavo Popino e também Antônio Roberto. Foi muito bom, trouxe pessoas palestrantes, mas o que a gente vê é que realmente, o que é que acontece, gente? Pega uma pessoa que não tem nenhuma excelência, nenhum trabalho na área de turismo e coloca como ministro do turismo, né? A gente vê o desplante, o descaso com o turismo a partir de uma pessoa, né, que vai ser colocada ali como Daniele de Vaguinho, né? Mas já está esfriando a cadeira, né? Está esfriando. Inclusive, ele já anunciou para outra pessoa, né, que em breve, né, ele irá ocupar a cadeira. Mas, enquanto isso, eu pergunto a vocês sentiram alguma melhoria com esse ministério aí? Veio alguma coisa para o Rio Grande do Norte de bom? Eu diria assim, eu a chamaria respeitosamente, carinhosamente de Lombardi. Aquela que ouviram falar, mas ninguém viu. Entendeu? Eu não acredito em uma gestão onde não se tenha técnico. Exatamente. Eu não acredito em uma gestão onde se traga para próximo do governo indicados políticos. Então, não existe essa menor condição. Você veja que a Embratur hoje é comandada por um ex-político que não tem nenhuma bagagem, não tem nada no histórico dele, que é o Freixo, né? Que faça qualquer ligação dele com o turismo. Aí você veja a secretária, a ministra do Turismo, que é a Daniele, né? Daniele de Vaguinho. De Vaguinho. Vaguinho parece que é o prefeito, que é amigo da Baixada, Belfor Roxo, né? Belfor Roxo. Então, qual é a ligação desse povo com o turismo? Qual é a materialidade, ou o técnico, ou qualquer coisa que ele tenha a ver com o ministro. O ministro teria que ser um arquiteto, né? A experiência talvez ele olhar para o turismo e dizer assim, eu quero o Brasil nesse patamar aqui, eu quero isso aqui, eu quero construir essa projeto, casa. Né? E vou contratar aqui um bocado de gente que vai fazer essa obra. Mas o problema é que eles não sabem que casa é essa que eles querem fazer, entendeu? Por quê? Porque eles não são da área. Então é impossível, só chegar aqui da direção da rádio. A partir de amanhã você vai ser o diretor da rádio. Eu disse, meu Deus... O que é que eu vou fazer aqui? Eu entendo de bug, entendeu? Então, assim, mas se a senhora chamar um profissional, né, que venha, que há tempo gerencia rádio, ele tem a ideia do que é uma rádio, o que ele quer chegar com essa rádio, aonde ele quer chegar. E vai contratar profissionais que eleve a rádio a esse ponto, não é isso? Um aqui no neto da vida, né? Um cara que tem experiência. Eu acho que assim, nós temos o Bruno, né? O Bruno que era daqui Bruno Reis, que era da Embratur, uma pessoa extremamente eficiente, uma pessoa que fez assim, eu acho que um boom que nós tivemos no turismo foi ele, né? Deve-se muito a ele. Bruno Reis. Foi um cara muito eficiente aqui. E ele foi chamado para a Embratur, né? Uhum. E aqui o Rio Grande do Norte a gente não deposita muitas esperanças nele, né? Porque como ele estava aqui, ele gosta muito daqui, pode ser que tenha um olhar diferente para o Rio Grande do Norte, ele sabe dos problemas do Rio Grande do Norte, ele sabe onde é que o Rio Grande do Norte precisa, né? E cabe a gente, né? Apertar ali, chamar e provocar. O mais interessante é que sempre o turismo sendo penalizado, cara. Olha só, o presidente da Embratur, o Marcelo Freixo, ele queria, tentou ver se conseguia 5% dos recursos que eram direcionados para o Sistema S, principalmente para o SESC, né? FEComércio, SESC, e não deu certo. Qual foi a notícia que ele trouxe? No lugar dele repensar, recalcular, procurar fazer procurar novas fontes, ele falou, nós só temos dinheiro até o final do ano, depois disso acaba. Pronto. Então, quer dizer, ele fomentou o que ali? Ele fomentou uma desesperança, um caos para os profissionais que trabalham com turismo. Mas o avião vai ser reformado, aí vai ter a divulgação. Sim, o avião precisa. O certo seria ele dizer, olha, nós não conseguimos por esse meio, nós vamos tentar aqui, assim, né, promovendo mais feiras, né, nas cidades, promovendo o turismo em todo o Brasil, no exterior, é isso que a gente quer. Inclusive, Júnior, a gente sempre diz isso, o Brasil tem um litoral mais lindo do mundo,
Você veja que é desde o início até, principalmente ali na Bahia, que é o maior litoral do Brasil. Nós somos quase uma península, né? O nosso Rio Grande do Norte cheio de lagoas, de rios, de praias belíssimas, selvagens, tem praias também urbanas, com toda a infraestrutura para receber o turista, e a gente não vê incentivo nenhum. Inclusive, um dos amigos meus, que está fazendo curso comigo, tinha 2 pousadas. Ele tinha uma pousada ali em Ponta Negra e tinha comprado outra em Ponta Negra, mais acima. E estava super empolgado, né, organizando a pousada dele. Ele simplesmente agora entregou. O aluguel era R$10.000 pela pousada. Quando ele foi entregar, o dono disse, olha, eu faço por 5. Você veja, ele reduziu a metade, né? Ele disse, não, mas mesmo por 5 eu não posso, porque cadê o turista? Ele filmava assim Ponta Negra, que antes Ponta Negra fervilhava, né? Filmou assim Ponta Negra e não era dia nublado, não. E era final de semana. Pouca gente. Eu sei que era cedo, mas mesmo assim, Ponta Negra logo cedo já era cheia, né? Porque o pessoal vinha procurar um canto bom para estacionar, né? E precisava chegar logo cedo. Então, era desesperador, né? Hoje em dia, eu acredito que agora, nesse mês, melhorou um pouquinho, exatamente por conta das festividades de São João. Olha, né? Eu tenho dados assim, porque a gente tem uma área que a gente gerencia lá do Litoral Norte, e a pessoa paga uma taxa para entrar nessa área, né? Então a média que nós tínhamos era em torno de 150 carros dia. Tá? E agora, teve dias aí que deu 40 carros, 60 carros, entendeu? Está com a média geral, assim, na semana toda, nesse período agora de junho, em torno de 70 carros. Quer dizer, 50% do que a gente vinha operando no mesmo período do ano passado. E o mês de julho é o mês das férias, né, da criançada, né, também, apesar de ser chuvosa, mas aqui em Natal a gente sabe que chove pouco em relação, né, a minha neta acabou de chegar de Camboriú e ela disse, olha, eu nunca vi uma cidade tão fria, a gente ficava dentro do apartamento sem coragem de sair por conta do frio, né, estava 13 graus, e Natal não, ela sempre fica nessa temperatura média de 24, 25 até 27, né? Então é uma temperatura agradável, boa para o passeio, né? Praias lindas, dunas maravilhosas, até as dunas douradas, né? Do Rosado que nós temos. Então, assim, a gente precisa recuperar o Rio Grande do Norte de ponta, na ponta do turismo, né? Porque Fortaleza e João Pessoa estão disputando e é uma coisa meio desleal. Assim, eu gosto sempre também de deixar alguma mensagem de otimismo, né? Porque a gente está vendo a reação da sociedade, né? O exemplo, estamos aqui, né? Que está vindo, está saindo, está se expondo, está dizendo o que nós queremos, está dizendo as dificuldades que nós sentimos. Isso aí é uma reação da sociedade, tá certo? Tem agora a questão do aeroporto, né? Que é uma empresa que tem uma modalidade diferente de exploração. Ele meio que faz eventos, ele constrói condomínios, ele faz shopping, né? Então isso aí pode ser um alento, né? Para um futuro que possa vislumbrar um pouquinho na nossa frente, tá? E, assim, a gente tem que se mobilizar, tá? A gente não pode aceitar as coisas de mão né? Caladinho, cabeça baixa, entregar, né? Tá certo? A gente tem que procurar, tem que se unir, né? Dar procurar as mãos, mídias. A Assembleia Legislativa agora está com a Câmara, né, de Turismo mais atuante, já teve audiência. Então, assim, a gente está vendo uma certa reação da sociedade e uma certa correspondência, pelo menos nos meios políticos, né? Quantos deputados já estão procurando a gente, já vereadores, entrevistas, tá entendendo? Então, assim, a gente começa a sentir uma reação. E um outro fator também que eu acho muito importante é que você ia nas prefeituras antigamente, as prefeituras não estavam nem para turismo. Hoje, todas elas estão participando dos conselhos lá do Polo das Dunas, agora vai ser um IGR. Você vê pela IGR, então, assim, né? Está começando o turismo, eles estão vendo que o turismo é o que vai levantar os municípios, entendeu? Porque, assim, a parte de industrialização está praticamente zero, né? Não tem, você quer industrializar como? Quem que vem para cá? Então, o turismo, eles viram que, assim, é a alavanca que pode, pelo menos, absorver aquela mão de obra mais litorânea, mais básica ali, tá certo? Porque... E para piorar, aquelas lojas fechadas, né? Ali no centro da cidade. Começou pela Ribeira, né? Começou a fechar as lojas na Ribeira. Agora já está no centro da cidade. Um centro fantasmagórico. Fantasma. Olha, ontem eu passei a noite, domingo à noite, eu não vi um pé de gente no meio da rua. Terrível. Sinceramente. Aí aquilo ali também contribui. Vamos ler aqui algumas. Cabo Melquisedeque, que é nosso ouvinte assíduo. Bom dia, doutora Cátia, trabalhando e acompanhando Redação 87. Seja bem-vindo, Cabo Melquisedeque. O turismo no RN está tão difícil que meu sogro
está pensando em fechar a pousada em Ponta Negra e ir para a região norte. Olha, infelizmente. Diga ele que não faça não. Não faça isso não. O turismo vai melhorar, se Deus quiser. Ele vai pular de um barco com uma canoa. Roberto Cavalcante. Bom dia, pessoal da redação. Continua em Ponta Negra, na escuta. Lembrando que ou o Brasil acaba com o PT, ou a org acaba com o Brasil. Simples assim. Infelizmente, o problema é, como você disse, os ministros não são escolhidos pelo critério técnico. Infelizmente, né? Muita gente ali é colocada exatamente pelo apoio político que você falou, né? Isso. Companheiro da política e tudo, de partido, e não entende nada. É como teve uma secretária de Agricultura aqui que disse que nunca plantou um pé de coentro. Então, por aí, você veja, né? Então, tem que colocar pessoas de nível técnico, pessoas que sabem como proceder no turismo, né? Que entenda do negócio. Olha, Júnior Lima entende do riscado aqui do turismo, né? Reds também, da parte dele, né? Do sindicato dele, dos colegas dele de bug. Então, assim, a gente precisa desse pessoal técnico que ame o turismo, que queira ver o turismo lá em cima. O Rio Grande do Norte, de novo, na ponta, como sempre esteve, né? Eu tenho até, olha, nós temos aqui pessoas capacitadas a nível internacional. São meus amigos, mas eu sei diferenciar quem é meu amigo e quem é um excelente profissional. Nós temos aí Abdon Gosson, nós temos Jorge Gosson, nós temos George Costa. Eu vou citar os nomes e as empresas. Nós temos Abdon Gosson do Majestic, a BIH, principalmente, é o presidente da BIH. Nós temos aí Habib Chalita, que é do Sindicato dos Bares, Restaurantes e Similares. Nós temos aí George Gosson, que é do Convention Bureau, do Hotel Praia Mar, do Praia Marim. Nós temos George Costa, que é da Look Turismo, do FEComércio, um cara que tem uma bagagem da Câmara de Turismo da FEComércio. Nós temos Deca Bolonha aí, que é do Sindetur, que é o Sindicato das Empresas de Turismo, junto com o Júnior Câmara. São pessoas altamente capacitadas. Você quer acrescentar mais algum aí? Nós temos Ohana, né? Como vocês querem chamar, né? Que é secretária de Turismo do município, que já tem uma bagagem de mais de 30 anos, né? Como agente de viagem, como empresária do setor. Então, nós temos uma coisa muito... Nós temos profissionais altamente capacitados, né? Então, aí eu não posso nem dizer assim, por que eles não estão? Talvez eles também não queiram, né? Não é todo empresário que quer enfrentar esse desgaste, não. Pressão, porque eles estão aqui numa zona relativa de conforto, como empresários ou como gestores, de alguma forma, e passar para gerir uma secretaria de turismo, alguma coisa, gera realmente um desgaste. Porque eu não consigo entender quando um gestor chega para mim, ou para a Hertz, ou para qualquer pessoa que seja gestor de algum sindicato ou de alguma associação, e dizer, não, nós não vamos fazer porque nós não temos dinheiro. Como é que uma secretaria... Eu acho o seguinte, o que eu percebo, não sei se a Hertz também já percebeu, que a Secretaria de Turismo ela não tem caixa. Não tem dinheiro, ela não arrecada. Não tem orçamento. Não tem orçamento. Exatamente, a palavra que mais pode ser isso. Não tem mais orçamento. Eu acredito que tudo tem que ser projeto. Chega um projeto, manda para ver se aprova, e se não aprovar, a secretaria fica na mesma inércia. Infelizmente... É como se não tivesse empenho, entusiasmo pelo que faz. Não né? tem. Infelizmente. Agora, olha, esse assunto rende tanto, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Então... Júnior Lima, suas considerações finais e muito obrigada por ter vindo. E até segunda. Eu que agradeço esse espaço aqui para nós divulgarmos um pouco da situação do Rio Grande do Norte. Essa questão, eu sou muito radical em dizer, não, temos que ser otimistas, temos que ir para... Não, eu acho que a gente tem que sair um pouco aí dessa narrativa. Eu acho que a gente tem que cair mais para a real. Temos que ser otimistas, mas precisamos de esforços, precisamos de reciprocidade para criar esse otimismo. Então, eu sou muito otimista na parceria que eu faço com o Hertz. Eu sou muito otimista. Por quê? Porque nós somos proativos. Nós vamos para o campo de batalha, de uma forma ou de outra, a gente entra... Quando a gente não consegue entrar numa porta batendo, a gente entra chutando. Isso é uma força de expressão, né? Isso é uma força de expressão. Isso quer dizer que nós somos insistentes. Né? Porque nós temos
juntando a minha categoria e a de Edson, nós temos mais de 2.000 pessoas associadas às nossas instituições, que dependem diretamente disso. Não é a segunda opção, não é a segunda profissão, nada não. Eles vivem literalmente disso. E quando eles sofrem, consequentemente, nós sofremos também, porque você vê um colega seu numa situação de lástima, de chegar ali no grupo, puxa vida, pessoal, eu já tenho um mês que eu não faço um passeio, consequentemente, um mês sem ganhar R$1, e, consequentemente, um mês de gastos, os mesmos gastos que ele tinha quando ele passeava todos os dias. Se não for maior. Se não tem como sair em casa, tem como ficar fora. Então, esse daí é a mensagem que eu deixo daqui. Espero que tenhamos contribuído para o esclarecimento de muitas coisas. Estamos sempre às ordens, aí a hora que precisarem. Muito obrigada, Júnior. Então, assim, reforçando o que o Júnior está falando e mobilizar, né? Eu falo sempre mobilizar. A gente tem que mobilizar a nossa sociedade, a gente tem que mostrar onde estão os problemas, né? E tentar reverter essa situação, tá? Internamente, a gente vem fazendo um trabalho assim de ordenamento das nossas áreas de trabalho por conta própria, com a arrecadação do próprio governo que está rodando. A gente está indo, está comprando estacas, está cercando, fazendo acordos com proprietários para trazer mais segurança. A gente não está esperando mais só o Estado. A gente está partindo para fazer o que o Estado poderia estar fazendo, tá? Então, assim, o cercamento de gente para voar agora, que tal, o IDEMA começou a fazer topografia, mas a gente está pedindo antes, aí. Nós já começamos o cercamento, tá? Mesmo sem poder, a gente foi lá e cercou. Então, assim, a gente tem esse ímpeto de partir para cima, de arrecadar dinheiro dentro da própria categoria e ir fazendo, tá? Mas a gente precisa de uma estrutura da sociedade de apoio a esse nosso turismo, tá? Que seja um alerta, que quer queira, quer não, garanto que cada morador de Natal ou tem um familiar, ou tem um amigo que trabalha com turismo e está ligado diretamente ao turismo. Exatamente. Eu agradeço muito sua presença aqui, né? E está convidado para vir outros dias. Aqui tudo é aberto para o turismo, estamos com o microfone aberto. Eu agradeço, desejo a todos uma excelente semana com saúde e paz para nós e para nossos familiares e que Deus abençoe as famílias. Obrigada, amém. Bom dia. Júnior, irmão, você já está escalado para segunda-feira aqui com o Carlos.